Olá, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em odontologia legal da ABORS. Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube sobre odontologia legal. E nós chegamos, pessoal, são 13h17, nós chegamos num ponto que a gente chama do Código de Defesa do Consumidor. Nós já falamos do Código Civil, estamos revisando conceitos, já vimos o que é uma heterogeneia e tal. Nós temos, então, algumas questões para vocês entenderem. No Brasil, o juiz pode inverter o ônus de provar alguma coisa em prol do paciente, ou seja, ele automaticamente transfere para os profissionais a necessidade de provar alguma coisa, que não necessariamente eles deveriam fazer. Então, vou dar um exemplo. Se o paciente entra na justiça contando uma história que foi num consultório e que teve um problema, vamos supor, um problema de siso, tá? E que terminou quebrando a mandíbula. Então, vamos supor que ele coloque que deu algum problema e que de uma hora para outra a mandíbula dele quebrou e tal. E o juiz, olhando aquilo, ele diz, olha, faz sentido. Então, deixa eu ver o que o profissional vai dizer. Aí ele inverte a favor do paciente esse ônus da prova. Quem tem que provar que não está quebrado é o profissional. Então, essa inversão do ônus da prova a favor do consumidor, que o paciente é entendido como um consumidor, isso pode prejudicar um pouquinho a gente, cirurgião e dentista, tá? E aí o colega vai lá, pode provar que aquela mandíbula estava fininha, já no raio-x inicial, que aquilo que aconteceu foi um acidente, não foi um erro, e assim por diante, tá? Dano moral também é previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, ou seja, aquilo que a gente já viu lá daqueles primeiros slides, que as pessoas entram na justiça para ganhar os danos morais, né? Então, reparem que se um é o abacaxizinho, o outro é o abacaxizão, né? Olha que interessante esse artigo 30, pessoal, sobre contrato e marketing, né? Tão importante para vocês na faculdade entenderem, para vocês se darem conta o quanto essa aula de odontologia legal que a professora Raíssa propôs para vocês, ela é transformadora, né? Lê lá embaixo, toda a informação ou publicidade suficientemente precisa, vinculada em qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços, entenda-se odontológicos, obriga o fornecedor que a fizer vincular e dela se utilizar e integra, pessoal, integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, se você tiver aquelas imagens no seu cartão de visitas, se você tiver uma página de rede social farta de imagens e tal, muito cuidado, porque o artigo 30 desse Código de Defesa do Consumidor está dizendo, olha, qualquer publicidade suficientemente precisa vai integrar o contrato que você fizer com o seu paciente. Ele vai chegar para você e vai dizer, doutor, eu quero que fique assim. Eles adoram mostrar os dentes, eu odeio quando fazem isso. Assim, o senhor está vendo aqui, ó, aqui, eu quero igual como o senhor está dizendo que faz no seu cartão. Então, como eu disse antes, a gente é na origem de e-mail, mas a gente termina sem saber, às vezes, se transformando em resultado pela nossa publicidade, né? Então, muito cuidado, a gente é sempre de e-mail para não dar essa ideia de que a gente vai, com certeza, garantir uma restauração, uma reabilitação espetacular, porque não é verdade. E cuidado, cartão de visitas, né? A gente tem que olhar como é que é o cartão de visita de médicos, vai olhar um médico otorrino, por exemplo. Vai ver se ele vai botar o nariz antes e o nariz depois no cartão de visitas, ou um nariz isolado, né? Ou um cirurgião plástico e assim por diante. Mas o dentista adora botar o sorriso no cartão. Não um sorriso, daquele sorriso que poderia fazer das bolinhas que tem uma curvatura da curva do sorriso, né? Ele gosta de botar o dente em si, né? O que eu recomendo que vocês tenham cuidado e não façam no cartão de vocês, tá? Bom, isso aqui são cartões, para vocês terem uma ideia que já existiu, né? Chama da Speedgraph. Hoje ela é uma dental mais do que ela é uma gráfica, mas antigamente era muito comum a gente
fornecer e automaticamente dar aos pacientes esse tipo de cartão. Muito cuidado, porque o paciente vai se acostumar achando que você vai fazer um dente tão branco quanto esse e com a lei da proteção áurea tão correta que nem está aí. Né? E o pior é quando tem essa frase ainda, né? Os dentes mudam o sorriso muda a face é a expressão e a expressão a vida. Né? Então, eu tive uma vez um processo em que o paciente trouxe aos autos, no meio das folhas do processo, que o dentista disse que mudaria a vida da paciente. Né? Então, muito cuidado quando a gente usa esse tipo de frase, né? Esse tipo de situação. Até aqui na imagem já dá para vocês darem uma olhada. Olha a arcada superior e a arcada inferior. A gente já vê que tem um contraste de clareamento ali, né? Muito provavelmente o Photoshop. Né? Então, a gente tem que ter o cuidado aí no momento em que... Ou não dizer para que lado muda a vida do paciente também, né? Pode mudar para pior ou para melhor. Mas muito cuidado, tá? Porque a gente termina transformando o que era de meio em resultado. Use e abuse desse programa DSD, né? Cuidado para não dar para o paciente nenhuma imagem, nem montagem tridimensional, por exemplo. Né? Então, nós temos ali um termo que a gente publicou na literatura, onde a gente tem a possibilidade de quê? Uma possibilidade de dizer para o paciente que a gente vai usar um planejamento, que você já deve ter tido na dentística, na prótese, em vários, na prótese total, que você vai usar um planejamento, né, a partir das referências dele, mas é que aquilo não é a certeza de um resultado, aquilo é uma previsibilidade. Né? E aí, voltar, então, ao artigo 30, né, o artigo 30 que a gente já falou, que a publicidade que você utilizar, a publicidade suficientemente precisa, vai integrar o contrato que você vai fazer com o seu paciente. E aí, para vocês terem uma ideia, quem está mais ou menos, né, fora do ar, dá uma ligada aí, olha só. Quando a gente coloca a nossa experiência processual, gente, sobre esse assunto. Então, presta atenção que está de amarelo ali, né? Os dentistas que fazem publicidade, são o juiz dizendo, tá? Numa sentença, né? Os dentistas que fazem publicidade das suas técnicas assumem uma obrigação de resultado, né? Comprometer-se a proporcionar ao paciente aquilo que ele espera obter a partir do tratamento odontológico. Então, se você fizer a publicidade das suas técnicas, o judiciário entende que você tem a obrigação de resultado. Então, muito cuidado aí quando você for fazer essa publicidade. Tá? E agora uma pergunta, professora Raíssa. Pedi para todo mundo abrir aí, quem quisesse manifestar o seu microfone, né? Por que vocês acham que os dentistas são condenados pela justiça? Qual é a opinião de vocês? Qual é a principal causa que os pacientes levam os dentistas para a justiça? Quem abrir o microfone aí, a Raíssa vai monitorar, né? Já tem aí um ponto a mais na média da disciplina. Mas é brincadeira, vamos para vocês falarem um pouquinho. Por que os dentistas são condenados? Quem é que pode me dar uma ajuda aí? O que vocês acham? Vamos lá, pessoal. Acho que pelas aulas que a gente teve, vocês conseguem pensar um pouquinho. Diga, Gabriele. Não, eu ia falar que o motivo, a causa, eu não consigo imaginar, mas um dos causas, né, que acontece, eu acho que o pessoal não tem o registro, né? Então ele não consegue apresentar uma prova mostrando o seu lado, né? Legal. Gabriele, né, que falou? Isso. Obrigado, Gabriele, pela tua contribuição. A gente tem que pensar que a gente vai ter que fazer uma prova. Tem toda a razão em relação à prova. Não se sabe qual é o motivo, mas tem que poder provar o que tu fez certo. Está correto o teu pensamento. Tá? Mas como a gente está falando, pessoal, desse tal de Código de Defesa do Consumidor, né, ele tem lá um momento que ele coloca, né, os direitos dos consumidores, né, até porque os pacientes são consumidores, os dentistas são fornecedores, aonde a gente tem que entender o que acontece. Então, as pessoas entram na justiça contra os dentistas
somente por duas razões. A primeira razão é porque o dentista errou mesmo, fez uma cagada, fez um erro, não é nem iatrogenia, nem acidente, não, erro. E segundo, guardem aí, e aí tem a ver com o que a Gabriele falou, presta atenção, porque eles não foram informados. Ou seja, é um direito do paciente a informação. Então, a gente pode ter um desfecho na justiça, né, a partir de duas questões, ou uma, ou a outra, ou as duas. Porque a pessoa pode não ter feito nenhum erro, mas ela só não ter informado ao paciente determinada questão já é motivo para o paciente se sentir lesado e buscar reparação. Então, por isso que a gente coloca essas duas questões, para vocês nunca mais esquecerem isso que nós estamos vendo. Tá? Então, por que os cirurgiões são condenados? Porque eles não informaram ou porque eles erraram. Ou as duas coisas, ou só uma ou só a outra. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante para vocês guardarem aí e vocês utilizarem essa informação mais adiante. Puxa, eu tenho que pensar por que alguém entrou na justiça contra mim? Porque eu não informei ou porque eu errei. Só isso, só tem duas. Tá? E ainda esse tal de código, esse aí que nós estamos falando, ele coloca nesse artigo 31, olha lá, ó, por isso que surge um tal de documento, né, que eu fiz um curso, né, professor Raíssa, nós fizemos juntos aí, do tal do termo de consentimento livre esclarecido. Então, ele é um documento que existe, né, dentro do nosso prontuário, a professora Raíssa pode explicar melhor mais adiante, mas que, obviamente, a gente tem uma essência, uma raiz dele vinculada ao direito à informação detalhadamente colocado no artigo 31, como está ali para vocês na tela, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Certo? Então, no momento em que o paciente tem, olha que legal ali, dito no artigo 31, a oferta e a apresentação de produtos devem assegurar informações. E aí ele vai até o final, né, como riscos à saúde, né, e a segurança dos consumidores, uma das coisas mais importantes. Não esqueçam que tem bastante coisa aí. Bom, olha lá o sujeito que está lá no lado esquerdo. Não sei se vocês já tiveram aula aí com o professor Cassiano, né, mas eu tive o prazer de ir lá em 2015, na revista do professor Baratieri de Santa Catarina, né, na revista Clínica lá de Florianópolis, a gente publicou esse exemplo, esse modelo de termo de consentimento livre esclarecido para clareamento dental a pedido do professor Baratieri. Né? Então, junto com o professor Cassiano, a gente de autoria dupla, a gente fez esse trabalho. Ficou bem legal, né? Para vocês terem uma ideia, é um termo que a gente pode olhar e ver exatamente com 8 pontos, a gente conseguiu resumir praticamente tudo para fazer um clareamento. Então, olha o primeiro, né? Autoriza o doutor ou a doutora a realizar o tratamento odontológico envolvendo clareamento. Beleza, só para dizer que autoriza. Segundo, lhe compreendi o conteúdo do plano. Ou seja, primeiro vamos clarear, depois vamos fazer outra coisa, o clareamento vai ser caseiro, vai ser duplo, não vai ser e tal. Olha o terceiro ali, ó. Estou ciente que é a minha responsabilidade de higienização correta das restaurações e manutenção periódica anual. Compreendi a técnica para realizar a limpeza de trabalho restaurador, dente e gengiva. Estou de acordo que as consultas de revisão semestral ou anual não estão incluídas no valor do trabalho. Né? Olha o 5. Fui esclarecido que ligeira sensibilidade pode ocorrer durante o tratamento, deve desaparecer com o passar do tempo, e se porventura precisar, devo tomar a medicação tal e entrar em contato. Né? Ali diz ali na 6 aquela questão do tempo, né? Dependendo da porcentagem que você for fazer o clareamento, você tem que usar mais dias, mais horas, menos horas por dia. Né? Olha o 7 ali, tudo aquilo que eu falei para vocês, a importância. Foi explicado que a odontologia é uma ciência de meio em sua origem, né? E que não me foi dada a garantia de resultado. Porém, eu compreendi que o uso contínuo e correto, né, da placa e do gel leva à positividade dos resultados. Então, é um momento que a gente tem um termo,
né, onde o Código de Defesa do Consumidor nos coloca à frente dessa situação, para a gente poder, eu diria que é um dos documentos mais importantes da relação, né? Eu e a professora Raíssa já tivemos, como eu disse para vocês, aí a oportunidade de ver, né, muitos termos bons e termos ruins, né, onde a gente tem que ter o cuidado aí para poder passar a mensagem na linguagem em que o paciente entenda para ele ser válido. Tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos, ok? Um abraço e até mais!